O que será que a vida quer de você? O que você veio aqui para fazer? Qual que é o melhor que você tem para oferecer para todos nós? Para mim também, como ser humano, e para toda a vida ao seu redor. Isso vai além da sua capacidade de contribuir com as causas que estão acontecendo agora no nosso país e como você pode se doar financeiramente, doar seus esforços. Eu estou falando de como você, para além do seu senso de identidade, para além dos seus interesses pessoais, para além dos seus anseios, das suas angústias, dos seus medos, como você, isso que está aí atrás de tudo isso, pode se colocar no mundo de uma maneira que percebe de verdade um pouquinho mais do que de fato é, enquanto ser humano, enquanto raça, enquanto vida acontecendo. O quanto a gente de verdade compreende que nós somos a vida acontecendo, e quando a gente perde ou desassocia um pouco mais desse tamanho senso de individualidade, que então gera o nosso egoísmo, nossas preocupações, os nossos anseios, mais a gente consegue colocar essa singularidade nossa, que foi moldada a partir de inúmeras experiências na vida, a serviço da vida. Consegue colocar isso para jogo de verdade. Todas as tradições espirituais do Oriente vão se debruçar em diferentes metodologias que ajudam o indivíduo a reconhecer sua real natureza, o indivíduo a descamar, seja através do intelecto, através da meditação, através do estudo, através de práticas exaustivas, a descamar cada vez mais a sua identificação com as suas sensações e com aquilo que aperta seus botões aí dentro para você querer coisas ou então querer se ausentar e fugir de coisas. Existem distintas metodologias muito elaboradas no Oriente para que isso possa ser construído dentro da mente de uma pessoa. Então, essa desidentificação com o ego. A gente também desenvolveu outras metodologias para isso nas abordagens modernas, nas filosofias modernas, na psicologia junguiana, na análise corporal, uma maneira de flexibilizar, por exemplo, na terapia corporal essa é a palavra utilizada, e flexibilizar todas essas reatividades e impulsos inconscientes. Impulsos inconscientes não é apenas você levantar no meio da madrugada para pegar coisa na geladeira, ou você não conseguir se conter diante de pornografia, coisa dessa natureza. Impulso inconsciente são as palavras que você diz, que você fala querendo se proteger. São as ações que você toma, são as escolhas que você faz querendo se proteger, querendo evitar o seu desconforto ou querendo algum conforto que vai numa ideia de que isso vai te suprir de prazeres mais nobres, quando não vai. Existe um eu que quer, existe um eu que sente, existe um eu que pensa, existe um eu que tem suas demandas. Esse eu não é quem você é. Esse eu é uma construção que foi moldada ao longo de toda a sua vida até esse momento e que, através da contemplação, através do estudo, seja em vídeo, seja em texto, através da observação principalmente, você é capaz de começar a se distanciar desse indivíduo, dessa personagem que é você criança, cheio de vontades, cheio de medos. Você consegue se distanciar um pouco mais desse personagem e então agir como um adulto, agir como um humano, agir enquanto a vida como um todo, como uma massa, olhando de verdade para as coisas e para as pessoas à sua volta e se vendo como parte das coisas e das pessoas à sua volta. Isso só é, na minha experiência, na minha vivência, isso só foi possível de ser um pouco mais construído, e é um processo de uma vida inteira, né? Porque uma vez a gente toma consciência de que tem um eu desejando, querendo, fazendo coisas, a gente então se torna vigilante sobre esse eu e começa a apaziguá-lo, começa a descondicioná-lo, começa a tomar atitudes mais conscientes para que ele então não tome a frente, para que aquilo que está por trás observando, que é então consciência, atenção, percepção correta sobre o mundo, sobre a vida, sobre aquilo que então a vida exige, precisa de você, isso então possa tomar as atitudes, possa então direcionar os atos que esse veículo chamado personalidade, que é mais um instrumento que nos foi dado, possa agir. Mais um instrumento. Nos foi dado um corpo
O corpo funciona para que a gente possa manipular coisas, possa interagir, possa se reproduzir, possa construir, possa deixar mais bonito do que estava antes. O corpo funciona para isso. A mente, nosso intelecto, a mente é composta por várias partes, né? Na visão iógica são 4 partes, que é Ahankara, que é o senso de identidade, é o ego; Manas, que é o repositório de conhecimento; Buddhi, que é o intelecto, discernimento; e Chitta, que é a intuição, que é então esse aspecto divinal, que é o que, como se fosse uma raiz que conecta a gente com a consciência superior. Isso aqui a gente não aprendeu a explorar. Chitta é algo que a gente não aprendeu a explorar na nossa vida. A gente, na verdade, foi suprimido em distintas formas ao longo de uma vida inteira a não dar ouvidos a isso, a não dar ouvidos às vozes da própria cabeça, a não dar ouvidos aos impulsos que não têm desejo de ganho, que é a arte, que é a música, que é a expressão, que são os elementos seus de uma criança mesmo. Existe uma criança aí dentro que tem 2 facetas. Uma que foi reprimida e moldada e apertada e comprimida e que precisa de mais espaço, que precisa ser solta para que então ela pare de fazer birra e pare de ter comportamentos na vida adulta que te afastam de uma maneira mais genuína, mais íntegra e mais unificada de interagir com o mundo. E existe uma outra criança aí dentro de você que tinha sonhos, que tinha vontades, que tinha propensões que vêm de uma assinatura energética, uma assinatura vital de várias outras histórias que você já esteve aqui antes. Essa criança que foi então polida, podada, pode ter a oportunidade de colocar os seus talentos natos, descobertos e moldados ao longo da vida, para fora. E dessa maneira fazer o que a gente veio aqui para fazer, que é deixar mais bonito do que estava antes. Aprender a reconhecer um falso eu exige observação. Observação de todos os meus gatilhos, observação de tudo aquilo que mexe comigo, que se incomoda, que sente. Porque esse eu que sente é o falso eu. Aquele que observa, contempla, se distancia das sensações. Esse é o eu real. Aprender a reconhecer esses estímulos todos que te fazem ter impulsos de autoproteção, que então vai se traduzir em egoísmos, oportunismos, ou falta de empatia, violência e várias outras condutas e atitudes que então constroem as suas relações e as oportunidades que você tem ou não tem na sua vida. Isso aqui é um fruto de um eu ferido, de um falso eu ferido, ao qual, como veículo de experiência, ou seja, como uma ferramenta que permite você ter esse pequeno senso de individualidade, que então permite a gente trocar, aprender junto, construir junto e tudo mais, é um veículo, é um instrumento. Assim como é o meu intelecto, assim como é o meu corpo, é mais um instrumento. A gente não aprendeu a usar a ferramenta, a gente acredita que a gente é a ferramenta. E esse é o problema. Tantas tradições, tanto a tradição védica, a tradição védica, pessoal, tem o desejo específico de total obliteração do senso de individualidade. Poder aniquilar o senso de individualidade. Os estoicos também e outros autores modernos que vão se apoiar bastante no pensamento estoico também vão olhar muito como o ego como um vilão. O ego não é um vilão. Exclui essa ideia da sua cabeça. O ego não é um vilão. Talvez ele se comporte como um vilão por ter sido adestrado erroneamente. O ego ele é um veículo de aprendizado. Tudo que você possui é um veículo de aprendizado. E você não vai ser capaz de aprender se não tiver um personagem que está aprendendo, que está interagindo, que toma decisões. O que é preciso fazer é apaziguar as vontades e os ímpetos que esse eu machucado, através de um condicionamento social, cultural, político, familiar, todos os condicionamentos que a gente passou, tudo aquilo que foi dito, que você pode, que você não pode, que você deve, que você não deve, tudo isso aqui foi moldando, assim como um adestramento animal, com a mais afeto ou menos afeto, mas dá uma comidinha, não dá uma comidinha, dá um carinho, não dá um carinho, dá uma recompensa, não dá uma recompensa. Todos esses estímulos foram criando a forma como você funciona hoje. E conforme você toma consciência sobre esses gatilhos de estímulo, seja a doação de afeto ou de recompensa, ou a ausência de afeto de recompensa, você percebe como isso aperta teus botões e te leva para ações, você vai então se distanciando desses estímulos, vai se distanciando disso que então está movendo a sua vida.
E quando você começa a reconhecer isso aqui como aquilo que te trouxe até aqui nessa vida, aquilo que te moveu até aqui, você tem a oportunidade de selecionar só o que te trouxe de bom. O que esse comportamento inconsciente, até um determinado momento de vida, te trouxe de habilidades, te trouxe de conhecimentos, te trouxe de ferramentas, te trouxe de boas relações. O que te trouxe aqui? O que não te trouxe de bom, que são os maus comportamentos que a gente tem, a nossa má conduta, começa a deixar um pouco de lado. Olha quando for necessário, reconhece quando for necessário, mas observa o que você tem aqui de bom, porque é a partir disso aqui que é o seu ponto de partida. Que é isso aqui, então você pode começar a fazer o que é o Karma Yoga, que é o yoga, o caminho de união, o caminho de percepção de unicidade, singularidade com a vida a partir das suas ações. Utilize os recursos que você tem nesse momento, seja para apoiar as causas que estão acontecendo agora no nosso país, seja para você poder tocar a sua vida. Olha ao seu redor, existem, só de acordo com a ONU, existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existem 17 grandes causas globais as quais a gente enfrenta coletivamente. Tá? Coletivamente. Essas 17 causas globais, elas vão se traduzindo em pequenas camadas, em pequenas esferas, na sua cidade, na cidade no entorno, nas pequenas organizações, nas grandes organizações, em distintos níveis. É uma mazela a nível global, a nível humano que a gente enfrenta. Não apenas humano, porque afeta também as outras vidas, outras formas de seres também. Mas conforme você ganha essa consciência de perceber e olhar a sua volta e falar assim, cara, aonde eu sou necessário? O que eu sei fazer? O que eu aprendi que eu posso contribuir? Que eu posso me doar? Olhe um pouco mais para isso, que isso vai te ajudar a se libertar de um senso de individualidade que só te afasta de uma realização mais profunda da sua natureza divina. Exige vigilância, exige atenção. Atenção não é dureza, atenção não é rigidez. Pelo contrário, elimine a rigidez. Perceba aquilo que te causa rigidez. E conforme você percebe aquilo que te causa rigidez, solta e solta e solta cada vez mais. O relaxamento é o seu estado natural. A meditação é o estado de relaxamento com atenção. É isso que você quer cultivar. Se você quer viver em flow com a vida, se quer viver em sintonia com a vida, em fluxo com a vida, como eu estou aqui muitas vezes compartilhando e pregando, né, e difundindo, você precisa construir percepção. Você precisa construir a sua atenção. Dharana. Dharana é concentração. É o 6º passo do yoga. Essa capacidade de manter o foco é o que então abre naturalmente dhyana, que é o estado de completa absorção com o movimento presente, com o estado meditativo. É isso que você quer construir. Ao você ter concentração, apaziguar as suas angústias, sua mente, tomar consciência sobre o seu corpo, expandir a sua percepção de si mesmo através da sua consciência respiratória, fechar os seus sentidos um pouco, trazer a sua atenção para dentro também, você constrói uma capacidade de se concentrar. Isso é dharana. Conforme você desenvolve concentração, a consequência, você não precisa fazer um esforço para chegar nisso. A consequência disso é o estado de flow, dhyana. A partir de você se dissolver nessa completa absorção com o momento presente, assim como eu estou fazendo agora com essa câmera, com pouquíssimos cortes, enquanto eu compartilho isso para vocês aqui agora, conforme a gente abre essa experiência, o conhecimento é o fruto, que então te leva aos estados de iluminação, de autocompreensão, te leva a samadhi. Esse nível de compreensão ele pode ser construído num diálogo, ele pode ser construído na sua meditação, ele pode ser construído num breathwork, ele pode ser construído em vários momentos. E o que eu gosto de dizer, o que eu acredito, o que eu prego, o que eu compartilho, é que quanto mais a gente fizer contato com um estado de consciência pristino, com um estado de consciência nosso ampliado, real, onde a gente percebe as necessidades, angústias e medos e dúvidas e questionamentos e ansiedades de um eu pequeno, quanto mais a gente está num outro lugar de observação, a gente se assenta e sabe sentir quando a gente está fora desse lugar. A gente precisa ganhar consciência sobre a nossa real natureza.
Conforme a gente ganha consciência sobre a nossa real natureza, mais fácil fica de perceber quando você está fora dela. Isso é um contato que a gente faz com esses aspectos nossos internos. É como se a gente desse mais vazão para que o espírito, para que a alma possa ocupar todo esse corpo de verdade e possa então agir através disso. Esse nosso eu verdadeiro, essa consciência ampliada, essa percepção sobre quem você de fato é, você enquanto espírito, não você pequeno com os seus desejos e necessidades. Essa percepção ampliada tem uma determinada natureza, uma natureza divina, uma natureza cósmica, uma natureza que é gentil, que é generosa, que é empática, que sente o outro, que se doa, que ama incondicionalmente. Essa é a nossa real natureza. E quanto mais a gente se permite cultivar esse estado, como eu disse, mais fácil vai ficando de você perceber quando você não está nesse estado. E aí é o desejo, então, de cultivar vigilância. Vigilância de que existe um pequeno senso de individualidade que tem angústias e que tem pressas e que tem urgências e que tem vontades, que tem curiosidades e que não necessariamente está olhando para a sua capacidade de integração com a vida. Está olhando apenas para o próprio umbigo. Isso aqui, esse olhar apenas para o próprio umbigo, esse egoísmo aqui, que é a mazela principal de toda a nossa sociedade. Esse egoísmo aqui, as minhas preocupações estão acima das preocupações coletivas, geram todas as dificuldades que nós enfrentamos individualmente ou coletivamente. O sistema ao qual a gente está inserido é fruto disso. As suas relações dolorosas são fruto disso. Os seus traumas são fruto disso. Tudo é fruto desse sentimento profundo de separação. Quanto mais você reconhecer que a sua real natureza não está isolada, não está sozinha, não está separada e nunca esteve, mais você consegue dar vazão para essa nova forma mais íntegra, mais preenchida, mais capaz de ser, mais essa capacidade sua possa ser utilizada no mundo, sabe? Faça o possível que você puder para cultivar isso, né? Meditação, uma ferramenta maravilhosa para te desenvolver a capacidade de percepção. O breathwork, uma capacidade de distanciar, de descolar dessas ferramentas. As práticas corporais, o yoga, exercício físico, distintas ferramentas podem te ajudar a se descolar dessas individualidades, dessa indisciplina, dessa procrastinação e tudo aquilo que você quer resolver na sua vida para que então você possa ser mais feliz. Existem muitos caminhos para isso, tá? Eu estou aqui tentando ajudar da maneira como eu posso, servindo o meu conhecimento e minha vivência. E eu quero também fazer um convite aqui para todos que nesse final de semana agora, no sábado, eu quero poder fazer uma sessão de breathwork aberta para todos que tiverem interesse de doar e para apoiar nas causas no Rio Grande do Sul, e que você possa clicar aqui embaixo na vaquinha aqui e fazer a sua doação. Qualquer valor é bem-vindo. Tem muita gente precisando de muita ajuda e você vai poder participar comigo de um workshop pequeno de 2-3 horas, onde a gente vai ter uma prática como essa e cultivar alguns conhecimentos sobre o corpo, sobre somática, e também eu conduzir vocês numa sessão de breathwork para a gente poder ter esse momento junto de aprofundamento na nossa real natureza e poder emanar boas energias e esse amor incondicional para todas as pessoas que estão precisando nesse momento. Sejam os desabrigados e desalojados e pessoas com fome, ou sejam as pessoas que estão ajudando essas pessoas e que estão fazendo um trabalho hercúleo de apoio, que a gente possa fazer a nossa parte também, beleza? O link está aqui embaixo, vai ser um prazer dividir isso com você nesse final de semana. Até lá, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo na descrição que eu vou responder conforme for possível, tá bom? Beijo grande, até lá, tchau, tchau.